Sempre que aparece um cálculo de atualização de débitos judiciais, dá vontade de sair correndo, não é mesmo? E pior ainda é quando você precisa iniciar a fase de cumprimento de sentença e não tem a menor ideia de como apurar os honorários e a multa do artigo 523. Acertei? Aguardar o judiciário fazer esse cálculo está fora de cogitação. Eu sei que atualizar um débito judicial parece uma verdadeira missão impossível para nós advogados. Mas a boa notícia é que essa dor você já não tem mais. No vídeo de hoje, eu resolvi compartilhar 2 estudos de caso concreto sobre a aplicação da multa do artigo 523 e assim te mostrar que atualizar um débito judicial pode ser muito mais simples do que você imagina. E se você ainda não faz parte do nosso canal aqui no YouTube, corre para se inscrever para ficar por dentro dos assuntos mais quentes do mundo da advocacia. Bom, eu já estou com o cálculo de atualização de débitos abertos aqui no CJ. E para você acompanhar juntinho comigo sem perder nada, vou compartilhar também os dados dos 2 casos concretos que vamos calcular. No caso 1, o juiz estabeleceu que o réu tem que pagar R$10.000 corrigidos pelo IGPM, mais 1% de juros de mora desde a data da sentença, além de honorários advocatícios no percentual de 10%, com prazo de pagamento fatal dentro de 15 dias até 26 de 4 de 2023. O que a gente sabe até agora é que a parte vencida não pagou dentro do prazo de 15 dias, que não houve nenhum crédito posterior e que logo você precisa iniciar a fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, eu estabeleci que o objetivo desse primeiro caso são 3. Primeiro, descobrir como apurar esses honorários no caso concreto. Descobrir como calcular a multa do artigo 523 quando a parte vencida não pagou a condenação dentro do prazo de 15 dias. E terceiro, descobrir qual é o valor devido a ser pago hoje, na data da gravação desse vídeo, e assim já iniciar a fase de cumprimento de sentença. Bora lá? É bem rapidinho, confere comigo. Nessa primeira parte, chamada de configurações iniciais, a gente só precisa inserir as informações certinhas do nosso primeiro caso concreto. Para ficar bem simples de entender, vamos configurar junto essas primeiras informações? Olha só, então nome do cálculo, eu vou colocar caso 1, parte vencida não pagou dentro dos 15 dias, sem crédito posterior. Termo final, ou seja, a data da gravação do nosso vídeo, 30 de 5 de 2023. O índice determinado na sentença, o IGPM, como já está aqui, juros de 1% ao mês, e a partir de uma data fixa, já que o juiz estabeleceu que os juros de mora seria o quê? A partir da data da sentença. Então, 2 de 4 de 2023. Prontinho. Feito isso, é só a gente apertar aqui em gerar cálculo. Vamos agora partir para o lançamento dos débitos. É só clicar aqui em adicionar débitos, selecionar que a gente tem um crédito principal, colocar aqui condenação. Qual foi a data do habitamento dessa sentença, que foi no dia 2 de 4 de 2023, como vocês estão acompanhando aqui comigo, no valor de R$10.000 e salvar. Agora eu vou responder aquela primeira questão. Como calcular os honorários neste caso concreto? Aqui basta lembrar de uma premissa bem básica, que é a seguinte. Primeiro se aplicam os honorários e depois a multa do 523. Isso porque a base de cálculo sobre qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida, acrescido das custas processuais, se houver, e sem a inclusão da multa de 10% do artigo 523 do CPC. Cientes dessa informação, vamos configurar os honorários apenas sobre o débito principal corrigido. Olha só. Calcular honorário de sucumbência? Sim. Forma de cálculo percentual, a gente tem aqui, 10%, que conforme determinado na sentença. E por último, que eu quero calcular, como calcular os honorários comerciais, respondendo primeiro essa pergunta aqui, sobre o débito, a gente não houve nenhum crédito posterior, e nas opções avançadas, lembrar de deixar marcado para incluir os juros de mora, já que a gente está falando aqui da incidência dos honorários sobre o crédito corrigido, ou seja, com correção monetária mais juros de mora. E aí, salvo. Em seguida, vem a multa do artigo 523, a qual buscamos responder a segunda pergunta do objetivo do nosso cálculo. Ou seja, como calcular a multa do 523 quando a parte vencida não paga a execução dentro do prazo de 15 dias? É bem simples. Olha só o que eu vou responder dentro das próprias perguntas que o CJ faz ao clicar em editar multa do artigo 523. Primeiro, eu quero aplicar a multa de 10% do 523? Sim. Afinal, a parte contrária não pagou dentro do prazo.
Eu quero aplicar a multa de 10% dos honorários do 523? Da mesma forma, sim. Afinal, a parte contrária não pagou dentro do prazo. E por último, aqui no caso só sobre os débitos, já que não houve crédito posterior, nas opções avançadas, lembrar de marcar apenas os juros de mora, já que a multa do 523 vai incidir sobre o débito principal corrigido e com juros. Então, eu desmarco essas outras aqui e deixo marcado apenas os juros de mora. Bom, vou só salvar. Tranquilo até aqui? Por fim, chegou a hora de descobrir qual é o valor devido a ser pago em 30 de 5 de 2023 e assim já iniciar a fase de cumprimento de sentença. Acompanhe comigo. No valor total geral dessa execução, nós temos o valor de R$ 13.005,28, o qual representa a soma de todos esses campos aqui. Então, a gente tem aqui a diferença corrigida, no valor de, que é exatamente aqueles R$ 10.000 iniciais impostos pelo juiz, 10.004,05, honorários de sucumbência, no valor de 1.004,41, que é justamente os 10% sobre o valor principal corrigido, e as multas do 523, também de 10% sobre o valor principal corrigido. Se você quiser visualizar cada um desses campos, a composição deles é só descer um pouquinho mais, que aqui a gente tem, por exemplo, o débito principal no valor de 10.000, a partir de que data, qual foi o fator de correção monetária, os juros de mora a partir de que data, né? Que não houve multa aqui nesse caso, e o valor é de 10.004. Da mesma forma, em relação aos honorários sucumbenciais, demonstrando, deixando bem claro que a multa é de 10% sobre o principal corrigido, com juros de mora, e de igual forma a multa do 523. Logo, o valor total devido a ser pago pelo réu em 5 de 2023, para iniciar a execução já com os honorários e multa do 523 apuradas, é de R$ 13.005,28. Viu só como é tranquilo? Bom, mas não acaba aqui. Agora vamos imaginar uma outra situação muito semelhante ao primeiro caso que você calculou comigo, só que com uma pequena diferença que muda bastante o cálculo do cliente. No caso 2, o cenário é o seguinte: 10.000 corrigidos também pelo IGPM, mais 1% de juros de mora desde a data da sentença, que também é a mesma data, 2/4 de 2023. Os honorários de 10%, o prazo do pagamento igual, finalizando no dia 26/4 de 2023. A diferença é que aqui a parte vencida não pagou também dentro do prazo de 15 dias, mas posteriormente, dias depois, no dia 10/5 de 2023, fez um pagamento parcial no valor de R$ 5.000. Concorda comigo que estamos diante de uma outra situação, certo? O meu objetivo agora é descobrir com vocês 4 pontos. Primeiro, como a gente vai fazer o abatimento desse valor parcial pago posteriormente, ao final dos 15 dias, como calcular os honorários neste caso também, como calcular a multa do 523, quando a parte vencida paga a execução, só que paga parcialmente e após os 15 dias, e por último, qual é o valor devido na data que você estiver efetuando esse cálculo, para assim já iniciar a fase de cumprimento de sentença. Bom, e agora que você já conhece o CJ, vamos lançar os dados de uma forma mais rápida. Então, aqui nas configurações iniciais, eu já vou colocar o nome do nosso caso, 2. O termo final, o mesmo, a data da gravação desse vídeo. Permanece o IGPM, conforme consta na sentença. Juros de 1% ao mês, a partir de uma data fixa, que no caso, da data do habitamento da sentença, 2/4 de 2023. E aí, gerar cálculo. Depois, e em adicionar débitos, vou lançar aqui o principal mais uma vez. É a nossa condenação, a data do habitamento dela em 2/4 de 2023, no valor de R$ 10.000. Conforme você está me acompanhando aqui, ó, tá? A gente está bem aqui. E salvo. Agora, nos créditos, vou te responder aquela primeira pergunta. Como fazer o abatimento do valor pago parcialmente e posterior ao prazo final dos 15 dias? A resposta é bem simples. Primeiro, a gente vai atualizar o depósito da data do pagamento dele até a data do cálculo. Daí, porque a gente vai lançar aqui de principal, pagamento parcial. Qual foi a data do depósito? 10/5 de 2023, no valor de R$ 5.000. E depois, a gente vai deduzir esse depósito apenas do valor do débito principal corrigido. Por isso que a gente configura aqui dessa forma. Aqui, vale colocar uma notinha para relembrar o juiz o seguinte. Eu até coloco aqui também, ó. Colocar a notinha. Pagamento posterior à data limite. Né? Para a gente já relembrar, tanto o servidor da vara como o juiz, que esse crédito foi posterior à data final de pagamento. Tá? E aí, eu vou salvar. Próximo.
A segunda dúvida seria o quê? Como calcular os honorários nesse caso concreto? Cientes agora, depois do primeiro estudo de caso, que a base de cálculo sobre o qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida, vamos configurar essa parte da seguinte forma. Calcular os honorários? Sim. Percentual, continua de 10%. Aqui, para você acompanhar comigo, tá? Como calcular esses honorários? Sobre os débitos ou sobre os débitos menos créditos, sobre uma quantia fixa, sobre os débitos, tá? E aqui nas opções avançadas, lembrar de que os juros de mora precisam estar marcados, tá? Logo, com isso, a gente sabe que os honorários serão calculados, neste caso, sobre o principal corrigido e com juros. Tranquilo até aqui? Falta apenas a multa, onde vamos descobrir como calcular a multa do 523 quando a parte vencida paga a execução parcialmente e após os 15 dias. A resposta é que, neste caso, a multa do artigo 523 vai ser calculada apenas sobre o valor principal corrigido com juros, sem a dedução do crédito parcial de 5 mil. Isso porque o crédito foi posterior à data do pagamento. Sendo assim, quando este for o seu caso, lembre justamente do que eu acabei de falar. Bom, e para finalizar essa configuração, eu vou marcar aqui em editar multa, que eu quero aplicar a multa de 10% do 523, os honorários, afinal, houve sim atraso no pagamento, tá? E lembrar de colocar aqui que eu quero só sobre os débitos, né? E que eu quero com a incidência de juros de mora. Afinal, lembrando que a incidência vai ser apenas sobre o crédito principal corrigidos e com juros, sem a dedução do crédito de 5 mil, como acabamos de ver. Para encerrar o nosso estudo de caso, chegou o momento de descobrir qual é o valor devido a ser pago em 30 de 5 de 2023, que é a data do nosso vídeo, e assim já iniciar a fase de cumprimento de sentença. Temos aqui que o valor total geral dessa execução é de R$ 7.955,28, o qual representa a soma de tudo que vem logo aqui abaixo. Na diferença corrigida, temos o crédito de R$ 4.954,05, justamente o débito principal corrigido com juros, menos o crédito principal também corrigido com juros. Onde é que eu vejo isso? Aqui. Então, aqui eu tenho o débito, correção monetária e juros de mora no valor de R$ 10.405, e aqui eu tenho os créditos também corrigidos e com juros de mora no valor de R$ 5.050. Então, esse menos esse, que é justamente essa diferença aqui corrigida. E os honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.041. O que é sobre o quê, né? 10% sobre o principal corrigido com juros. Onde é que a gente vê isso? Aqui. A gente vê que o débito principal, aquele de 9.905, ó, tá aqui. É ele aqui, tá? Com correção monetária, com juros de mora, então 10% sobre ele. E a multa do 523, que foi o nosso principal fator aqui nesse cálculo. Como é que seria o cálculo da multa do 523? 10% sobre o valor principal também corrigido e com juros, sem a dedução do crédito parcial, hein? Isso porque, neste caso, o crédito foi posterior à data do pagamento. Lembre sempre disso, tá? Por fim, para concluir esse cálculo, basta exportar o relatório e anexar na ação. Aqui existem duas formas de relatório, tem o sintético e o completo. No sintético, você gera as informações apenas dos itens que foram preenchidos no decorrer desse cálculo. E no completo, você gera a informação de todos os itens, ainda que você não tenha preenchido todos eles. Para a gente é mais interessante o relatório sintético, então eu vou deixar ele aqui, vou escolher o PDF e vou exportar. Cá entre nós, ficou claro que a depender do desenrolar da execução, o cálculo da multa do 523 pode ficar bem diferente? Eu sei que são inúmeras situações que podem ocorrer, mas para te tranquilizar, saiba que aqui no CJ você pode contar com um suporte em tempo real com um time de especialistas para te auxiliar no momento do cálculo, também com cursos e treinamentos onde são ministradas tanto a parte da teoria como também da execução do cálculo, modelos de petições grátis de diversas áreas do direito e muito mais. Espero que esses dois casos práticos tenham te auxiliado com o cálculo da multa do artigo 523. E conta para mim nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Até breve!